Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde. Nesse vídeo eu quero mostrar para toda a turma como instalar e utilizar o simulador de circuitos elétricos que a gente pode estar usando no smartphone, né? Como forma tanto de reforçar as aulas teóricas que nós teremos remotamente, como também como maneira de praticar essa teoria, né? De realizar práticas, tá bom? Então, para iniciar todo o processo, vocês vão precisar fazer a instalação, obviamente, né? Então, vai ser aberta aí a nossa central de aplicativos, né? A Play Store para quem tem Android. E nela nós vamos buscar esse aplicativo aí, Electric Circuit Studio, né? Ou EC Studio. Após a busca, vocês vão observar o que tem esse ícone, ó, azulzinho, né? Escolher ele e a partir de agora, né, vocês com certeza já sabem o procedimento. Vai aparecer aqui o botão de install. No meu não apareceu porque eu já tenho instalado, né? Vocês vão clicar nele, aguardar o download após a instalação. E uma vez instalado, esse botão aqui fica ativado, né, de Open, para você executar o aplicativo. É o que eu vou fazer agora. Vou clicar nele. O aplicativo está sendo iniciado, né? E aí nós temos uma área de trabalho, essa branca com os quadradinhos, né? Temos uma barra de menu superior e uma barra de menu inferior, né? Nessa barra inferior nós vamos encontrar, na verdade, uma paleta de componentes elétricos e eletrônicos, né? Essa primeira função aqui do lápis com duas retas vai ser usada quando nós quisermos realizar conexões elétricas, né? Ou seja, fazer aquelas trilhas no nosso diagrama. Esse segundo ícone aqui nos serve para marcar a referência do circuito elétrico. Ele é obrigatório nesse simulador, né? Isso aqui eu até falei para vocês em teoria, não sei se vocês lembram, sobre o ponto comum do circuito, né? É justamente esse mesmo símbolo aqui. E, por exemplo, em uma fonte de tensão contínua, nós poderemos estar conectando ele ao terminal negativo da fonte, né? Como referência de 0 volt, ou zero de potencial elétrico, né? Na verdade, potencial zero. Aqui é o componente resistor, né? Caso seja esse aquele que eu queira adicionar. Essa ferramenta aqui nos possibilita adicionar capacitores não polarizados. Esse aqui capacitor polarizado, indutor, né? Esse aqui vai ser muito importante, é uma fonte de tensão contínua. Eu espero que vocês lembrem da teoria, né? Porque uma fonte de energia elétrica pode fornecer a corrente alternada ou a corrente contínua. Essa aqui é uma fonte de tensão que é capaz de gerar corrente contínua. Essa aqui é a fonte de tensão alternada, né? Com um símbolo bem característico. Inclusive eu mostrei para vocês também em teoria, que é uma fonte de tensão pulsante, né, o PWM ou impulso simples, uma fonte de corrente constante, né, sem tensão. Essa ferramenta aqui vai nos servir para adicionar texto ao nosso diagrama, né, para explicar alguma coisa, que adicionar imagem. Esse aqui diodo, né, um componente eletrônico, diodo Zener, LED, né, caso eu queira fazer uma sinalização luminosa. Temos aqui transistores, MOSFETs, FETs, aqui dispositivos de eletrônica digital, né? Temos uma porta inversora, uma porta AND, NAND, OR, NOR, né? Temos o exclusivo, coincidência, temos alguns flip-flops, amplificador operacional, circuitos integrados. Outras variações de fonte de energia, ó, nós temos aqui uma fonte dependente de tensão, fonte dependente de corrente, né? Esse dispositivo pode ser muito importante para a gente, é o potenciômetro, né? Na verdade é um resistor variável, como vocês sabem, eu mostrei isso na teoria também.
Ele possui uma alavanca ou um dial rotativo, com o qual a gente pode ajustar a resistividade elétrica do dispositivo, né? Ele é muito usado em aparelhos eletrodomésticos de sinais, principalmente para ajustar volume, né? Por exemplo. Temos aqui transformador, né? Para elevar ou abaixar níveis de tensão ou corrente. Temos aqui contatos elétricos do tipo chave, né, para fazer interrupção em circuito elétrico, né, interruptores, portanto, pode ser de 2 terminais ou de 3, né, fazer um three-way. Temos aqui push button, normalmente aberto. Esse push button você pressiona, ele fecha, né, mas a partir do momento que você cessa a força, né, ou seja, você deixa de pressionar, ele volta automaticamente para o estado normal dele, que é o aberto. Esse aqui é o push button normalmente fechado, que é o procedimento inverso. Quando você pressiona, ele abre, né? E deixando de pressionar, ele volta a fechar automaticamente. Aqui nós temos um relé, né? Na verdade, temos 2 tipos de relé. Temos um de 2 contatos e um de 3 terminais, né? Temos motores e temos essa guia aqui com 3 pontinhos também, que vai ser muito importante para a gente, né? Clicando nela aparece um outro menu e vejam só o que temos nele: voltímetro, amperímetro e ohmímetro. Com certeza vocês lembram de nossas aulas teóricas, né? Esses aqui são equipamentos para medidas elétricas, né? Esse aqui para medir tensão, medir corrente e medir resistividade. E nós estaremos com certeza usando em aulas práticas ou trabalhos ou projetos, né, para verificar níveis de energia ou estado, né, de dispositivos eletrônicos e elétricos. Aí temos também algumas outras coisas aqui, como display de 7 segmentos, né, alto-falante, lâmpadas e por aí vai. Mas o que nós usaremos com certeza vão ser esses 3 aqui, né? Pronto, e aí eu finalizo o menu inferior do nosso aplicativo, simulador, né, de circuitos elétricos, e passo a falar sobre o menu superior, que é esse aqui. Ele inicia com uma função aqui que tem uma chave de boca desenhada, né, que serve para a gente configurar um dispositivo que foi adicionado aqui à nossa área de trabalho, né? Eu posso escolher qualquer dispositivo que exista no meu diagrama, selecionar ele com um clique e posteriormente pressionar aqui para alterar propriedades nativas desse dispositivo, né? Já já vocês vão entender melhor vendo um circuito funcionando. Aqui nós temos uma espécie de mini osciloscópio, né? Na verdade ele faz aqui uma indicação do formato de onda dos sinais elétricos pelo circuito. Assim você queira, né? Eu indico qual sinal que eu quero, onde eu quero, e ele vai tentar exibir para mim. Esse triângulo aqui, semelhante a um sinal de play, nós estaremos iniciando a simulação do circuito. Então, a partir do momento que o circuito estiver concluído, eu posso estar pressionando esse botão para observar o funcionamento dele, né? O meu aplicativo começa a fazer cálculos, né, e medições e mostrar para a gente aí como seria o estado de cada dispositivo na realidade, né? Tenho aqui também um ícone da lixeirinha para apagar qualquer dispositivo que esteja selecionado, então eu posso selecionar, clicar aqui e apagar. Esse aqui é para eu rotacionar um dispositivo, né, com o propósito de melhorar a disposição ou layout do meu diagrama, né? Ajustar os espaços e essa coisa toda. Aqui, por meio desse botão, eu posso fazer o espelhamento visual do meu dispositivo, né? Ou seja, se o meu dispositivo está virado com a face virada para a direita, clicando aqui ele fica com a face virada para a esquerda, né? Isso aqui retorna uma operação realizada, né? O famoso desfazer. Esse aqui é o refazer, para fazer novamente uma operação que foi desfeita. Esse botãozinho aqui reorganiza os dispositivos que estão sobrepostos, né? Trazendo algum deles para frente. Esse aqui traz o dispositivo selecionado para trás. Então isso aqui é mais para cuidar do background ou quando você tem um dispositivo sobre o outro, né? Por algum motivo. Tenho aqui um botão de recortar, copiar, colar.
tem um botãozinho para fazer seleção de um dispositivo, um botão para fazer seleção de muitos dispositivos, tem o zoom e um botão para criar uma imagem instantânea daquele circuito que foi construído aqui na minha área de trabalho, ok? E aí fica terminado também o menu superior, e a gente já observa que é um aplicativo bem fácil de usar, né? Pois bem, vou montar agora o primeiro circuito, né, para a gente entender também como é que é realizada a construção de diagramas nele. Vai ser um circuito simples, pessoal. Vou contar apenas aí com uma fonte de tensão elétrica, uma carga resistiva, né? Vai ser o nosso resistor e as conexões. É o circuito elétrico mais simples que nós podemos construir, né? Evitando curto-circuito, é claro. Então vamos lá. A fonte vai ser de tensão contínua, portanto eu vou escolher esse ícone aqui. Ó. Clico, a fonte aparece na tela. Clico em cima do dispositivo adicionado, ele fica amarelo, né? Mostrando aí o estado de seleção. E eu posso inclusive arrastar a partir de agora, né? Lembrando que ele estando selecionado também, nessa cor amarela, eu posso alterar as propriedades dele através dessa chave de boca, né? Como eu já falei para vocês. Isso aqui é o nome do dispositivo, é a nossa fonte V1. E vocês vão perceber que se eu adicionar outra, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ela já aparece com o nome V2, né? Se eu quiser excluir essa segunda fonte, eu venho aqui na lixeirinha. Ela deve estar selecionada para ser excluída, né? Do lado direito eu tenho o número 1, que na verdade está indicando aqui a diferença de potencial entre os dois terminais da fonte, né? Ou seja, a tensão elétrica que isso aqui pode gerar. E para esse caso, né, o caso padrão, está sendo dado 1 volt. Eu posso alterar esse 1 volt, né? Eu seleciono o dispositivo, clico sobre o dispositivo, não sobre o 1, tá bom? Ele ficando amarelo, eu posso vir aqui na minha chave de boca com o propósito de alterar as propriedades nativas, né? Conforme eu já havia explicado. Vou fazer isso, ó. Cliquei, aparece um menu. O primeiro item desse menu é uma indicação nominal do dispositivo, né? Esse V, como vocês sabem, é de volt, é a unidade de medida de tensão. Então eu posso interpretar isso como tensão elétrica. E DC é direct current, né? Corrente direta ou corrente contínua. Então ele está aqui sinalizando para a gente que a seleção que está sendo trabalhada no momento é de uma fonte de tensão elétrica de corrente contínua. Aqui eu clicando, né, simplesmente apenas some. E se eu quiser mudar, na verdade, as propriedades dessa fonte, eu tenho que vir nessa opção de baixo, onde tem voltagem 1 volt, né? Eu quero alterar esse 1 volt aqui para uma tensão maior. Vou clicar nele, ó. Clicando nele, aparece essa barra onde eu posso escolher um nível de tensão, clicando aqui no mais, ó, pressionando mais, no menos, né, ele vai subir ou descer o nível de tensão, ou posso também segurar nessa faixa cinza e arrastar, ou pressionar aqui nessa frase tape to change, né, é o que eu vou fazer agora, ó, porque dessa maneira eu posso digitar, fica melhor no celular. Então de 1 volt eu vou aumentar essa tensão para 12, ok? Se vocês precisarem um dia também, é possível alterar aí um fator de multiplicação dessa tensão para microvolt, milivolt, kilovolt, megavolt, gigavolt, teravolt, né? E esses fatores de multiplicação aqui já foram explicados também em sala de aula. Vou deixar 12 volts, ok. Pronto, percebam que o 12 já veio para cá. Então, essa tensão já pode nos fornecer 12 volts. Se eu quiser fazer sumir essa barra aqui de configuração, eu tenho que clicar novamente na chave de boca. Pronto. Vou adicionar agora, turma, o nosso resistor. Venho aqui no ícone de resistor. Ele apareceu aqui em cima, na posição horizontal. Eu quero colocar ele aqui de lado na vertical. Então, seleciona. Clica no ícone de rotacionar, ó, que ele tem o símbolo aqui da rotação, né? Claro. E arrasto ele aqui para a lateral. Pressiono o dedo aí na tela e arrasto normalmente. Pronto. Agora a gente vai fazer a conexão, né? A ligação elétrica entre os dispositivos. Eu vou ligar o terminal 1 do resistor com o terminal 1 da fonte, terminal 2 do resistor com o terminal 2 da fonte, certo? Para fazer conexão elétrica, conforme eu já havia dito, vamos aqui no ícone do lápis. Seleciono a ferramenta.
Vou dar um clique aqui em cima. Eu não preciso segurar, pessoal. Simplesmente aperto e solto. Ele já permanece aí com a indicação de seleção, né? E vou apertar e soltar aqui novamente onde eu desejo finalizar a minha conexão. Ele cria o link, né? A ligação. E para fazer a próxima, eu tenho que novamente clicar na minha função aqui de conexões, certo? Ele só faz uma conexão por vez. Então, eu aperto aqui novamente, repito o procedimento, primeiro ponto, segundo ponto. Está feito o nosso circuito elétrico. A partir de agora, a gente já pode estar simulando, né? Perceba que o dispositivo conta com algumas informações textuais aqui numéricas, né, em cada uma das extremidades. Essas informações podem ser configuradas também caso você queira, durante a simulação, a exibição de dados de tensão e corrente sem a necessidade de um equipamento para medição elétrica, né, para fazer medida elétrica. O simulador já consegue, por exemplo, te dar um valor de corrente sem que você adicione um amperímetro à simulação, tá bom? Por exemplo, eu posso vir aqui em corrente, ó, corrente no ponto 1, certo? É isso que ele está indicando. Selecionei, corrente no ponto 1. A seleção é caracterizada por essa linha vermelha, né? Na borda do retângulo. Venho aqui na minha chave de fenda, que é a de configuração, ó, e vou selecionar essa opção, que é exibir valor. Vou esconder aqui nosso menu e perceba que agora o texto ficou verde, era azul, né? Significa dizer que isso está configurado para visualização, ou seja, no momento em que esse circuito estiver funcionando, ou seja, sendo simulado, né, a corrente elétrica desse resistor aqui, que passa por ele, vai estar sendo indicada aqui, tá bom? Eu também posso fazer isso para a tensão aqui no outro lado, ó, tensão do ponto 1. Mas antes de configurar essa tensão do ponto 1, eu quero relembrar para vocês que tensão elétrica é a diferença de potencial. Lembram disso? Portanto, se eu estou pedindo a tensão no ponto 1, na verdade eu estou solicitando ao simulador a diferença de potencial desse ponto para algum outro ponto, né, que até o momento a gente não informou. E nós precisamos informar obrigatoriamente nesse simulador. Esse segundo ponto não informado, na verdade, é o ponto comum do circuito. Aquele que eu já falei para vocês agora no início do vídeo, ó, que tem esse símbolo aqui. Já mostrei, inclusive, em sala de aula, né? Esse ponto comum em circuitos de corrente contínua, normalmente é posto aqui no terminal negativo da fonte, tá bom? Vou fazer isso. Cliquei, ele apareceu lá em cima, vou segurar e arrastar ele para cá. Botar a bolinha aqui nesse nó. Dessa maneira, a gente está dizendo que esse potencial elétrico aqui que está no terminal da fonte, no terminal negativo da fonte, vai ser aquele considerado como zero. E, portanto, como referência para qualquer medida de tensão. Então, a partir de agora, se eu solicitar a tensão nesse ponto 1 aqui, o simulador vai medir qual é a diferença de potencial daqui até aqui, né? Aqui vai ter uma carga elétrica, aqui vai ter outra. Essa diferença de carga, né, potencial, vai nos definir uma tensão elétrica que vai ser informada aqui. Certo? Vamos fazer isso. Selecionei, ficou vermelho, venho na chave de boca, eu vou pedir para exibir o valor, esconder o menu, pronto. E o que era azul ficou vermelho, então já está configurado, né? Eu poderia fazer a mesma coisa, pessoal, aqui, ó, pedir para exibir a tensão no ponto 2, que na verdade esse ponto 2 está ligado, vejam só, ao 0 volt, né, a referência. Então vai aparecer 0 volt, não é nem necessário configurar isso, né? Fica inútil, a gente já sabe que é 0. E aqui do outro lado tem volt 1, 2, ou seja, uma vez configurando isso aqui, nós vamos estar recebendo a informação de diferença de potencial do ponto 1 ao ponto 2, tá bom? Então, desse ponto para esse. Especificamente nesse circuito, né, por coincidência, a diferença de potencial desse ponto para cá, ó, é a mesma diferença de potencial desse ponto para cá.
porque esse ponto 2 está ligado diretamente à referência. Bom, não sei se ficou complicado de entender, mas se eu quiser exibir esse valor, com certeza a tensão que vai aparecer aqui é exatamente a que aparecerá aqui também. Bom, eu vou fazer isso, eu vou selecionar aqui, chave de boca, exibir valor. Está configurado. Ok. Esse resistorzinho, pessoal, está aqui com 1 kΩ. Vocês estão observando? Ó? Resistor 1 kΩ. Ohm é a unidade de resistividade elétrica, né? Se eu quiser alterar a resistividade, eu seleciono o dispositivo, eu deixo ele amarelo, clico na chave de boca, venho aqui em resistência, e assim como eu fiz com a tensão elétrica, eu também farei com ela. Posso ajustar clicando aqui ou aqui, arrastando isso, ou vindo aqui em Tape to Change, que eu acredito que no celular fique mais fácil, né? Você clica aí, digita o texto, eu vou colocar aqui 2 kΩ. Mas lembrando, se você precisar, você pode alterar também para 2 ohms, 2 megaohms, 2 gigaohms, teraohms e por aí vai, né? Vou deixar 2 kΩ aqui. Perceba que já foi alterado no circuito. Clicando na chave de boca, esse menu some. E enfim, vamos realizar nossa simulação, né? O circuito está pronto. Eu já tenho uma fonte de energia e uma carga que vai fazer o consumo dessa energia, né? Vou clicar aqui no Play para simular. Vai aparecer um menu, vou colocar Run. E veja que legal. Os textos que foram configurados já me trazem informação, né? Esse que eu não configurei não traz informação nenhuma. Mas eu poderia ter configurado e com certeza iria aparecer aqui 0V, né? 0 volts, porque ele está ligado na referência. E aquilo que eu tinha falado para vocês, ó, que o potencial elétrico do ponto 1 ao ponto de referência seria igual ao potencial do ponto 2 ao ponto de referência, né? E vejam, aliás, do ponto 1 ao ponto 2, né? Vejam que deu igual. Do ponto 1 para a referência deu igual a do ponto 1 para o ponto 2. Afinal, o ponto 2 está ligado também na referência. Tá bom? Se eu subtrair esse potencial por esse, é a mesma coisa de subtrair esse por esse, porque o pontinho aqui do comum está conectado diretamente ao pontinho 2, né? Então, eles têm o mesmo potencial elétrico, tá ok? Percebam também que eu estou recebendo uma referência em amperes, né? E amperes é a unidade de corrente. Então, eu sei que aqui está fluindo uma corrente elétrica de 6 miliamperes. Como é que o simulador descobriu isso aí? Aí, pessoal, a gente não precisaria nem simular para descobrir essa corrente no resistor. A gente poderia usar a lei de Ohm, né, e no próprio caderno descobrir sozinhos, né? A lei de Ohm diz que uma corrente que passa pelo resistor tem valor igual à diferença de potencial nos terminais dele, né? Ou seja, a tensão que está sobre o resistor, no caso aqui é 12 volts, dividido pela resistividade desse dispositivo, no caso aqui é 2 kΩ, né? Então, ficaria 12 dividido por 2.000, porque 2K é a mesma coisa de 2.000. Vocês devem lembrar disso, né? Bem, 2 dividido por 2, 12 dividido por 2, me desculpem, dá 6, né? Qualquer coisa dividido por 1.000 vai dar um número que pode ser descrito com mili, tá bom? Então, ficaria 12 por 2, 6, né? Dividido por 1.000, a gente pode escrever 6 miliamperes. Então é isso, né? Nossa primeira simulação, bem simples. Na verdade, só para desbravar o aplicativo. Posteriormente, eu vou estar disponibilizando um vídeo com um circuito um pouco mais incrementado, né? Com alguns dispositivos a mais, para que a gente aumente a complexidade e consiga visualizar informações de uma maneira mais lógica, né? E não tanto mecânica. E aí, a partir disso, vocês poderão estar usando essa ferramenta, né, esse aplicativo, para resolver as atividades que eu estarei disponibilizando na nossa plataforma virtual, tá bom? Para o momento é isso, pessoal, isso é tudo. Eu fico à disposição, tanto pela sala virtual, quanto por e-mail, como também pelo WhatsApp, caso vocês precisem de alguma ajuda no uso dessa ferramenta, né? Desejo também
Saúde a todos e deixo desde já um forte abraço a cada um. Até mais.